O resumo do capítulo 12 de Macabeus é um capítulo que combina com a narrativa de guerra com uma profunda reflexão teológica. Ele mostra a vigilância contínua de Judas para proteger seu povo e sua dependência de Deus. No entanto, seu legado mais duradouro é a defesa da oração e do sacrifício pelos mortos. A passagem oferece uma base bíblica para a crença na ressurreição e a esperança de que, mesmo após a morte, a misericórdia de Deus pode ser alcançada por meio da intercessão dos vivos. Vamos à leitura. 2 Macabeus, capítulo 12. Concluídos esses tratados, voltou Lísias para junto do rei, e os judeus voltaram aos trabalhos dos campos. No entanto, chefes militares locais como Timóteo e Apolônio, filho de Geneu, bem como Jerônimo e Demofonte, e além destes o cipriarca Nicanor, não lhes davam trégua nem os deixavam viver em paz. Por outro lado, os habitantes de Jope praticaram a seguinte infâmia: convidaram os judeus que habitavam entre eles a subirem com suas mulheres e filhos para barcas que eles haviam preparado. Não davam a entender qualquer má intenção escondida, mas pareciam proceder seguindo uma decisão votada pela cidade. Os judeus pacíficos e sem suspeitarem anuíram, mas quando chegaram ao alto mar foram afogados em número de 200 pelo menos. Mal soube Judas do crime praticado contra a gente de sua nação, convocou seus homens. Depois de ter invocado a Deus, justo juiz, foi contra os carrascos de seus irmãos, e de noite ateou fogo ao porto, incendiou as embarcações e passou a fio de espada os que ali se haviam refugiado. Como a cidade mesma estivesse fechada, afastou-se mais com a intenção de voltar e exterminar todos os habitantes de Jope. Por outro lado, informado que os habitantes de Jâmina queriam tratar do mesmo modo os judeus que viviam com eles, atacou-os naquela mesma noite e incendiou o porto e a esquadra. De Jerusalém, que dista 240 estádios, podia-se observar o clarão do fogo. Percorridos já 9 estádios, no seu avanço contra Timóteo, lançaram-se sobre eles os árabes em número de pelo menos 5.000 a pé e 500 a cavalo. Travou-se um combate violento, mas com a ajuda de Deus, os soldados de Judas venceram-nos. Vencidos, os árabes lhe pediram paz, prometiam dar gado aos judeus e os auxiliaram de outras maneiras. Crendo que, na verdade, eles lhe poderiam ser úteis, Judas aceitou a paz com eles e, concluída esta, regressaram às suas tendas. Em seguida, atacou Judas uma cidade forte, chamada Caspim, cercada de muralhas, habitada por uma mistura de povos. Confiados na firmeza de seus muros e na abundância de suas provisões, os sitiados mostraram-se excessivamente grosseiros contra as tropas de Judas, lançando-lhe injúrias, blasfêmias e palavras ímpias. Judas, juntamente com os seus, invocaram o grande Senhor do mundo, que no tempo de Josué derribou os muros de Jericó sem ariete, nem máquinas de guerra, depois investiram furiosamente contra a muralha. Uma vez senhores da cidade, pela vontade de Deus, praticaram uma horrorosa carnificina, a ponto de um tanque vizinho com a largura de 2 estádios parecer cheio de sangue que ali se derramou. Dali, após uma marcha de 750 estádios, chegaram a Cáraca, onde habitavam os judeus chamados Tubianos. Não encontraram ali, todavia, Timóteo. Ele tinha se retirado sem ter conseguido nada, mas deixara num posto uma guarnição muito forte. Dositeu e Sosipatro, que comandavam tropas de Macabeu, foram atacar esse posto fortificado e mataram todos os homens que Timóteo ali havia colocado, isto é, mais de 10.000. Macabeu dividiu então seu exército e confiou a cada um deles uma parte. Em seguida, foi contra Timóteo, acompanhado de 120.000 infantes e 2.500 cavaleiros. Logo que teve conhecimento da chegada de Judas, Timóteo conduziu as mulheres, as crianças e as bagagens para o lugar chamado Cárnio, porque era um lugar tornado inexpugnável pelos desfiladeiros e de acesso muito difícil. Quando apareceu o primeiro exército de Judas, o terror apoderou-se logo dos inimigos, porque aquele que vê todas as coisas manifestou-se a seus olhos. Puseram-se imediatamente em fuga desordenada, ferindo-se constantemente uns aos outros e transpassando-se com as suas próprias espadas. Judas perseguiu escarnecidamente esses malfeitores,
matando e massacrando até 30.000 homens. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos soldados de Dosileu e de Sosipatro, os quais pediu com grandes instâncias deixá-los partir são e salvo, porque tinham em seu poder os pais e mesmo os irmãos da maior parte deles que poderiam ser maltratados. Dava-lhe numerosas garantias e prometia libertar seus prisioneiros sem fazer-lhe mal, e com isso soltava-no para salvar seus irmãos. Em seguida, Judas atacou Carnion e o templo de Atagarte e massacrou 25.000 homens. Depois dessa perseguição e matança, conduziu suas tropas diante de Efron, cidade fortificada, onde habitava Lícias e gente de todas as nações. Jovens robustos colocados em frente à muralha defendiam-na valentemente, enquanto dentro havia grande provisão de máquinas de guerra e projéteis. Os judeus invocaram o soberano que tem o poder de aniquilar as forças dos inimigos. Tornaram-se senhores da cidade e mataram ali 25.000 homens. Dali partiram eles para alcançar a cidade de Citópolis, a 600 estados de Jerusalém. Todavia, os judeus que habitavam ali atestaram que os citopolitanos haviam usado de benevolência para com eles e os haviam tratado com deferência no tempo da perseguição. Judas e os seus agradeceram, pois, a estes e os exortaram a perseverar nessas disposições para com os de sua raça. Em seguida, entraram em Jerusalém, porque a festa das semanas se aproximava. Passada a festa de Pentecostes, foram contra Jorge, chefe militar da Idumeia. Este saiu ao encontro com 3.000 infantes e 400 cavaleiros. Travou-se uma batalha na qual pereceram alguns judeus. Dositeu, um dos cavaleiros de Baquenó, muito corajoso, apoderou-se de Jorge e, retendo pela clâmide, arrastava-o à força, a fim de capturar vivo o maldito. Quando se precipitou sobre ele um cavaleiro da Trácia, que lhe decepou o ombro, e Jorge fugiu para Marissa. No entanto, as tropas de Esdrim, que combatiam há muito tempo, achavam-se fatigadas. Então Judas suplicou ao Senhor que se mostrasse seu aliado e os guiasse no combate. E começando a entoar cantos na língua pátria e lançando o grito de guerra, atirou-se subitamente sobre os soldados de Jorge e obrigou-os à retirada. Depois disso, reunindo seu exército, Judas alcançou a cidade de Odalã e, chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmina, proibido aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendizeram, pois, a mão do justo juiz o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. O resumo do capítulo 13 de Macabeus traz grandes reviravoltas. Ele mostra a mão de Deus agindo tanto na morte do traidor Menelau, quanto na proteção milagrosa de Judas contra um exército vasto. A história de Judas Macabeu é mais uma vez um exemplo de como a oração, a coragem e a liderança inspirada podem derrotar um inimigo poderoso. O acordo de paz que encerra o capítulo é a culminação da luta macabeia, garantindo a liberdade e o reconhecimento do povo judeu. Segundo Macabeus capítulo 13, no ano 149, os partidários de Judas souberam que Antíoco Eupator vinha contra a Judeia com um considerável exército. Lícia, seu tutor e ministro, acompanhavam. Eles comandavam as tropas gregas, elevando-se a 110.000 infantes, 5.300 cavaleiros, 22 elefantes e 300 carros armados de foices.
Menelau havia se unido a eles e intervinha perfidamente junto ao rei, não a favor de sua pátria, mas tendo em mira a confirmação de sua dignidade. Todavia, o rei dos reis excitou contra esse celerado a cólera de Antíoco, e tendo Lísias acusado de ser a causa de todos esses males, mandou o rei conduzi-lo a Bereia, para que fosse morto segundo o costume do país. Ora, havia ali uma torre de 50 côvados, cheia de cinza e munida de um instrumento giratório que de todos os lados precipitava essa cinza. Era lá que qualquer culpado de roubo sacrílego ou de algum outro crime particularmente grave era lançado à morte pela multidão. Foi nesse suplício que morreu Menelau, o prevaricador que não recebeu assim sepultura alguma. E isso foi justo porque ele havia pecado bastante contra o altar que sustentava o fogo puro e a cinza, e foi na cinza que ele encontrou a morte. Nesse meio tempo, o rei avançava, imaginando os mais bárbaros planos, decidindo a empregar contra os judeus os piores castigos imaginados por seu pai. Sabendo disso, Judas mandou que o povo invocasse o Senhor noite e dia, para que nessa circunstância, mais do que nunca, ele viesse em socorro daqueles que estavam ameaçados de perder a lei, a pátria e o templo. Que ele não permitisse que o povo, apenas um pouco aliviado, recaísse sobre os golpes das nações perversas. Rezaram todos juntos e invocaram o Senhor misericordioso, entre lágrimas, jejuns, prostrado 3 dias consecutivos. Judas exortou-os e disse-lhes que estivessem preparados. Entrevistou-se eles com os anciãos e decidiu não esperar que o exército do rei penetrasse na Judéia e se assenhoreasse da cidade, mas sair logo e travar uma batalha decisiva com o auxílio de Deus. Entregou, pois, a sorte das armas ao Criador do mundo e encorajou seus companheiros a combater valentemente até a morte em defesa das leis, do templo, da cidade, da pátria e da nação. Em seguida, levou seu exército até Modim. Depois de ter entregue a seus homens a senha a vitória de Deus, tomou consigo os mais corajosos entre os jovens e partiu de noite, a fim de atacar o acampamento que abrigava o rei. Matou cerca de 2.000 homens, massacraram o principal elefante e seu condutor. Por fim, espalharam pelo campo o terror e a confusão e retiraram-se vitoriosos. Depontava o dia quando cessou este ataque, graças à proteção de Deus. Provando a audácia dos judeus, o rei tentou apoderar-se das fortificações por meio de estratagemas. Partiu a fim de colocar cerco diante de Bet-Su, praça forte dos judeus, mas foi rechaçado, sofrendo revés e vencido, enquanto Judas reabastecia os sitiados. Ródoco, combatente do exército dos judeus, revelou o segredo dos seus aos inimigos, mas após inquérito foi detido e executado. Pela segunda vez, o rei parlamentou com os habitantes de Bet-Su, apresentou-lhes a mão, recebeu a deles, partiu para atacar o exército de Judas e foi vencido. Soube então que Filipe, a quem tinha deixado em Antioquia para a direção dos negócios, se revoltara e ficou muito consternado. Fez propostas aos judeus, aceitou as condições deles e jurou tudo o que lhe parecia justo. Reconciliados, ofereceu um sacrifício, presenteou o templo e mostrou-se benévolo para com a cidade. Acolheu com agrado Macabeu e deixou como governador na região Egomônida, desde Ptolemaida até a terra dos Gerrênios. Dirigiu-se a Ptolemaida porque os habitantes estavam descontentes com esse tratado, indignados com os decretos promulgados. Lícia subiu à tribuna, defendeu-o como pôde, persuadiu e apaziguou o povo, levando a benévolos sentimentos, e voltou depois a Antioquia. Assim decorreram a ofensiva e a retirada do rei. Em resumo, o capítulo 7 de Coríntios não é uma condenação no casamento, mas uma profunda reflexão sobre a prioridade do reino de Deus e a urgência do tempo. Paulo defende o celibato como um caminho válido e, para alguns, preferível, pois permite uma devoção indivisa ao Senhor. O casamento, embora seja uma dádiva de Deus, traz consigo as preocupações do mundo, que podem dividir o coração do cristão. A mensagem central é que, em qualquer estado de vida, o objetivo final deve ser glorificar a Deus com um coração totalmente entregue a Ele. 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 25 ao 40. A respeito das pessoas virgens, não tem um mandamento do Senhor,
Porém, dou o meu conselho, como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente ao homem ficar assim como é. Estás casado, não procures desligar-te. Não estás casado, não procures mulher. Mas se queres casar-te, não pecas, assim como a jovem que se casa não peca. Todavia, padecerão a tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos. Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não a tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Se alguém julga que é inconveniente para sua filha ultrapassar a idade de casar-se e que é seu dever casá-la, faça como quiser. Não há falta alguma em fazê-la casar-se. Mas aquele que sem nenhum constrangimento e com perfeita liberdade de escolha tiver tomado no seu coração a decisão de guardar a sua filha virgem, procede bem. Em suma, aquele que casa sua filha faz bem, e aquele que não a casa faz ainda melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está, e creio que também eu tenho o Espírito de Deus. O trecho do Salmo de hoje, o salmista se sente completamente sobrecarregado por seus sofrimentos, a ponto de se considerar um homem já morto e esquecido. A dor é tão profunda que ele não a atribui a inimigos, mas de forma chocante e com uma honestidade brutal, sente que a própria ira de Deus é a causa de sua desgraça. O Salmo é uma janela para o sofrimento mais profundo e para a perseverança da fé, mesmo quando o cristão se sente completamente abandonado por Deus. Salmo 87, dos versículos 2 a 8. Senhor meu Deus, de dia clamo a vós, e de noite vos dirijo o meu lamento. Chegue até vós a minha prece, inclinai vossos ouvidos à minha súplica. Minha alma está saturada de males, e próxima da região dos mortos a minha vida. Já sou contado entre os que descem à tumba, tal qual um homem válido e sem forças. Meu leito se encontra entre os cadáveres, como dos mortos que jazem no sepulcro, dos quais vós já não vos lembrais, e não vos causam mais cuidados. Vós me lançastes em profunda fossa, nas trevas de um abismo. Sobre mim pesa a vossa indignação. Vós me oprimis com o peso das vossas ondas. Nesse trecho de Eclesiástico, é um manual prático para a vida em sabedoria. Ele exorta a ter coragem para ser honesto, a evitar a arrogância e a ira, a viver com compaixão ativa pelos pobres e oprimidos. A mensagem central é que uma vida de integridade e justiça, vivida com humildade e coragem, resulta não apenas em honra diante dos homens e de Deus, mas principalmente em uma felicidade interior e em uma consciência que aprova as próprias escolhas. Eclesiástico capítulo 4, dos versículos 22 ao 36. Porém, se ele se transviar, ela o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal, para o bem de tua alma. Não te envergonhes de dizer a verdade, pois há uma vergonha que conduz ao pecado e uma vergonha que atrai glória e graça. Em teu próprio prejuízo não te mostres parcial, não mintas em prejuízo de tua alma. Não tenhas complacência com as fragilidades do próximo, não retenhas uma palavra que pode ser salutar, não escondas tua sabedoria pela tua vaidade, pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua, o bom senso, o saber e a doutrina pela palavra do sábio, e a firmeza pelos atos de justiça. Não contradigas de nenhum modo a verdade. Envergonha-te da mentira cometida por ignorância.
Não te envergonhes de confessar os teus pecados. Não te tornes escravo de nenhum homem que te leve a pecar. Não resistas face a face ao homem poderoso. Não te oponhas ao curso do rio. Combate pela justiça a fim de salvares tua vida até a morte. Combate pela justiça e Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Não sejas precipitado em palavras e ao mesmo tempo covarde e negligente em tuas ações. Não sejas como leão em tua casa, prejudicando os teus domésticos e tiranizando os que te são submissos. Que tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.